Oi, gente! Então, depois de ter falado um pouquinho pra vocês sobre os tipos de chocolate e a temperagem, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tempero o chocolate aqui. Nessa vasilha de vidro tem um pouquinho de chocolate ao leite, em que eu tô levando para o micro-ondas a cada 30 segundos na potência média para ele derreter e aí ver se chega na temperatura correta. Então, vamos lá. Aqui já tá o nosso chocolate que derreteu um pouco, ó. Em 30 segundos no micro-ondas na potência média, só que ele ainda não derreteu tudo. Ele ainda tá bastante, ó, tem bastante bolinhas ainda pequenininha. Então, esse chocolate vai voltar novamente pro micro-ondas. E nós vamos colocar mais 30 segundos na potência média para ver se ele acaba de derreter. Então, vamos lá. Aqui, como eu já tinha colocado 30 segundos e ele já tinha derretido parcialmente, mais da metade, eu coloquei então 15 segundos para ver até onde ele chegaria. Aqui está o chocolate quase todo derretido, com algumas pelotas ainda, né? Uma grudou aqui na pazinha. E aí vocês podem ver então que aqui o chocolate está quase todo derretido. Ele tem que chegar numa temperatura entre 45 e 50 graus. Ele não pode passar dessa temperatura, porque senão seu chocolate vai queimar. Aqui, ó, quase todo derretido, bem fluido e bem brilhante ele tá. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais pra vocês. Ó, bem fluido e bem brilhante. Ele ainda tem, deixa eu ver se ele tem alguma coisa pra derreter. Aqui eu tô fazendo em pouca quantidade, né, claro, porque é só pra mostrar pra vocês como é que eu faço em casa, mas eu derreto bastante por vez. Nós temos aqui uma vasilha grande e aí nós colocamos uma barra, uns 2 quilos por vez. Então aqui, ó, ele já está todo derretido, sem nenhuma boluda, todo fluido e brilhante. Aí agora nós vamos medir a temperatura dele. Então, aqui sempre eu deixo numa temperatura de mais ou menos 46, 47 graus, para não ter o perigo de chegar no 50, ultrapassar os 50, acabar queimando o chocolate. Então, vocês têm que prestar atenção no termômetro para ver a temperatura até onde ele chega, se ele vai precisar voltar ou não para o micro-ondas. Aqui, por enquanto, ele deu 42 graus. A gente passa ele todo assim na vasilha pra ver se tá todo ele na mesma temperatura, ó, deu 43 graus. Só que ele não está saindo dos 43 graus. Ó, 44 agora. Ó, 44 graus. Baixou pra 43. Então, esse meu chocolate ele vai voltar mais um pouquinho pro micro-ondas pra eu chegar a ele na temperatura que ele tem que ser. Derretido e eu só preciso atingir a temperatura dele, eu deixei 10 segundos em potência média. Aí a gente mexe ele assim mais um pouquinho e vamos verificar novamente a temperatura. A gente limpa aqui, vou limpar um pouquinho o termômetro. E aí então vamos ver a temperatura dele, pra ver se ele chega nos 46, 47. Vamos ver, peraí que ele deu uma desligada. Ó, já subiu pra 44, 45, 46, 47. Aqui já tá na temperatura que eu quero, mais ou menos. Vamos ver se dá tempo de mostrar pra vocês. Ó, 47. E aí, então, ele chegou na temperatura que eu queria, né, de derretimento. E agora, eu vou acrescentar um pouco de chocolate picado. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha, eu tenho um pouquinho de chocolate picado e eu vou acrescentando ele aqui aos poucos e mexendo para que todo esse chocolate que eu adicione aqui derreta e ele chegue, faça a temperagem, ele tem que chegar na temperatura correta de 28 graus.
28 graus é a temperatura correta para a marca de chocolate que eu uso, tá? E aí, então, a gente sobe 1 grau para que a gente possa moldar, que a gente possa trabalhar com ele. E aí, aqui, então, a gente vai mexendo, a gente vai percebendo que os chocolates picadinhos vão derretendo, ele demora um pouco, mas com paciência você chega lá, vai mexendo. De preferência, vocês coloquem um paninho, se a mesa de vocês forem assim, igual a minha, que é lisa, vocês coloquem um paninho embaixo do recipiente de vocês, pra panelinha não ficar assim mexendo, né? E aí a gente vai mexendo aqui aos pouquinhos, pra que todo esse chocolate incorpore o chocolate derretido, né? E a temperatura possa cair, ela cai cada vez mais. E aí vocês podem ver que ó, meu chocolate continua bem fluido, tem algumas bolotas ainda do chocolate picado, mas ele continua fluido e brilhoso. Não vai interferir em nada o chocolate, ó, bem brilhoso, fora as bolotinhas que ainda tem. Continua mexendo, mexendo, mexendo. Mexe bem. O chocolate você não pode bater no chocolate, porque senão também estraga ele, né? E aqui parece que já derreteu tudo. Não tem mais nenhuma bolotinha. Ó. Não tem mais nenhuma bolotinha. E eu vou, então, medir a temperatura dele novamente. Com um termômetro limpo, tá? Eu peguei um papelzinho, aqueles papelzinho que chupa gordura, sabe? E aí eu deixei aqui do lado pra ficar limpando o meu termômetro, ó. Papelzinho. E aí então a gente liga novamente o termômetro, coloca no chocolate pra ver quanto que ele baixou de temperatura. Vamos lá. Ele estava em 47 graus, né? Que nós tínhamos falado. Bom, aqui ele está com 38 por enquanto, ó, já baixou bem. Só com aqueles pequenos chocolates que a gente colocou aqui na vasilha. Então, com aqueles chocolates que a gente colocou aqui na vasilha, ele chegou a 38 graus. Olha aqui, 38 graus. Então, não é ainda a temperatura que a gente quer. Nós vamos, então, adicionar mais chocolate aqui. Adicionou os chocolates, mexe mais um pouco. Vai mexendo para que ele possa derreter. A melhor forma de vocês esfriarem um chocolate quando ele acaba de sair ou da derretedeira, ou do banho-maria, ou do micro-ondas, é mexendo. Quanto mais você mexe seu chocolate, mais ele esfria. Então, você vai mexendo aqui tudo. Vocês podem ver que eu não tenho muita força na mão, né? Então, a vasilha fica sambando um pouco na mesa. Mas aí você vai mexendo, ó, ele vai derretendo. Ainda tem umas boludinhas aqui. Ó. Não se preocupe, porque o chocolate ele demora mesmo para chegar na temperatura que vocês querem. Ele não vai chegar de uma hora para outra. Aqui, quando as pessoas trabalham com chocolate, a gente fala que a gente não pode ter pressa. Você não pode ser apressado, você não pode ter outra coisa para fazer, porque vai acabar saindo mal feito e aí o seu chocolate, quando sair da geladeira, ele vai derreter, ele vai começar a suar, então não vai ser um chocolate de boa qualidade, não vai dar para você embrulhar, porque ele não vai aguentar o calor, né? Então aqui, ó, a gente continua mexendo e vamos verificar novamente a temperatura dele, mesmo tendo algumas bolotinhas ainda de chocolate, ó. Vamos ver, limpar de novo o termômetro.
e ver a temperatura do chocolate de novo. Ó, aqui, quando você perceber que a temperatura do seu termômetro, ela sobe, mas ela demora para subir, é porque ele já tá caindo a temperatura e tem a probabilidade dele parar em algum grau. Aqui, dos 38 graus que estava, ele já passou para 34, ó, ele caiu bem já. Então, nós continuamos mexendo nesse chocolate e vamos adicionar mais um pouquinho de chocolate bem picadinho para não ter problema de ficar nenhuma boludinha aqui dentro do nosso chocolate. Ai, eu nem mostrei pra vocês, né? Pera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá tempo. Ele chegou aqui, ó, nos 34 graus. Tá vendo? E aí, então, a gente vai continuar mexendo, mas a gente vai colocar mais um pouquinho de chocolate picado. Tem que ser bem picadinho, porque como ele já tá numa temperatura bem baixinha, para você não correr o risco de chegar na temperatura e essas boludinhas continuar aí no chocolate, entendeu? Mas se continuar também não tem problema, você pode tirar da sua vasilha essas boludinhas que ficam no chocolate e guardar para o próximo derretimento, e assim você não desperdiça mais chocolate, entendeu? Mas para não correr esse risco, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho e bem picadinho o chocolate. Depois, quem quiser também, eu mostro aqui as barras que eu tenho, não tem problema. E aí, por enquanto, a gente vai colocando assim de pouquinho em pouquinho até ele cair a temperatura total. Vamos mexendo bem. Ó, vocês percebem que mesmo com os chocolates picados aqui dentro, esse chocolate que eu estava mexendo antes, o derretido, ele não fica embolotado, ele não vai ficar numa consistência mais dura, ele fica sempre, ó, com uma consistência boa, ele fica bem fluido e fica bem brilhoso. Por isso que você tem que ir adicionando o seu chocolate aos poucos, para não ter um problema dele ficar pastoso ou dele ficar mais duro. Se acontecer dele ficar mais duro, você tem que voltar com ele pro micro-ondas. Então, a gente vai mexendo, 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 mexendo. Quanto mais mexe, mais ele derrete. Mexendo, mexendo. Nunca bata o chocolate. O chocolate é um produto muito delicado, ele não permite que nós façamos muitas coisas. Então, o mínimo que a gente fizer e fizer bem feito, a sua receita vai ficar perfeita. E aí, então, a gente vai medir a temperatura novamente. Ó. Ele estava antes com 34 graus. Vamos ver agora onde que ele para. Que eu acho que aqui ele já parou. E ele parou, ó, peraí, nos 32 graus, viu? Ele parou nos 32 graus, nós continuamos aqui na fé mexendo ele, porque o chocolate é, assim, muito teimoso. Você tem que ser mais teimosa que ele. E ter certeza que você vai conseguir derreter tudo que tá aqui. Continue mexendo, 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 que ele acaba derretendo tudo. Mas o chocolate sempre fica fluido, tá vendo?
ele fica fluido e não perde o brilho. O importante é ele ficar fluido e não perder o brilho, baixando a temperatura. Aí você vai dando umas apertadinhas assim, ó, pra ajudar também essas boludinhas derreter e você não ter nenhum problema. Sempre fluido, tá vendo? Ele tá bem molinho e ele tá com bastante brilho. Mexendo, 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 continua mexendo. Mexe bastante, porque aí ele chega mais rápido na temperatura, porque assim ele vai dissolvendo os outros chocolates que a gente adiciona depois. Tá vendo? Vamos ver se ele já conseguiu chegar na temperatura correta que ele tem que chegar. Para esse chocolate é de 28 graus. Vamos pôr ele aqui. Ó, ele baixa e ele baixa bem devagarzinho. Então aqui ele baixou, só que ele baixou só 1 grau. Tá vendo? Só 1 grau ele baixou. Então a gente continua aqui persistindo para que o chocolate derreta. Vamos lá de novo. Você não precisa adicionar mais nenhum chocolate, porque enquanto não vê que o outro chocolate derreteu. Aqui, o meu chocolate ainda não derreteu todo, tá vendo? Eu ainda tenho bastante chocolate em pedaço aqui. Então eu não posso adicionar mais, porque senão ele corre risco de chegar na temperatura e ainda ter pedaços de chocolate aqui, entendeu? Então vamos aqui continuar mexendo, mexendo, mexendo. Não desista do seu chocolate. Nunca desista do seu chocolate. Ó, ainda tem muitas boludinhas aqui que não derreteram, mas a gente vai aqui continuar mexendo. E aí ele vai derretendo tudo que ele tem pra derreter. Ele continua bem fluido. E eu vou de novo medir a temperatura. Deixa eu ligar aqui o meu termômetro. E aí a gente coloca aqui de novo. A gente espera, como ele já tá um pouco mais frio, ele demora um pouco, né, pra sair da temperatura. Ó, ele tá baixando devagarzinho. Vamos lá mexer mais um pouco, que eu acho que daqui a pouco ele já tá bom. Continua mexendo, continua. Não para de mexer, ele pode demorar sim. Mas ele vai chegar na temperatura que você tem que deixar ele.
ele continua fluido, lindo, brilhoso, tá vendo? Com algumas boludinhas, mas que vão derreter. E aí, vamos então de novo medir para ver se ele tá na temperatura correta. Ó, aqui ele continua na temperatura de 31 graus. Ele não tá baixando, que ele não tá me obedecendo. E a gente tem também, então, uma segunda opção. Quando falta bem pouquinho assim, ele tem que chegar nos 28. E aí, quando falta bem pouquinho, por exemplo, aqui ele precisa chegar no 28 e ele tá na temperatura de 31. Nós precisamos que ele baixe 3 graus. Se faltar bem pouco para ele baixar, você não conseguir baixar ele, você pode pegar uma vasilhinha de água fria, não água gelada, água fria, e colocar o seu recipiente dentro dessa vasilhinha. Então, eu vou pegar aqui para vocês uma vasilhinha e eu vou colocar água fria, ó, prestando bem atenção para não molhar o seu chocolate em hipótese alguma. O chocolate não pode entrar em contato com água. O chocolate tem pavor de água, então, em hipótese alguma, uma gotinha no seu chocolate estraga a sua receita. Coloquei aqui a minha vasilha do chocolate. Não dá pra vocês verem aí a marquinha onde tá a água. Você pode também adicionar mais um pouquinho de água, sempre tendo muito cuidado para não molhar o seu chocolate de forma nenhuma. E aí, então, para você chegar nesses 3 graus que falta, você pode ir mexendo aqui devagarzinho para não molhar o chocolate e não estragar a sua receita. E esperar que ele chegue nos 28 graus. Então, a gente fica aqui mexendo, 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 mexe. Não desista do seu chocolate, tenha paciência. Vamos aqui continuando. Ele está bem fluido, ó. Ele continua fluido e brilhoso. E aí, a gente continua mexendo, mexendo, mexendo. Mexendo sempre, não pare de mexer. Se você tiver que fazer alguma coisa e que você, porventura, não sabe se você vai demorar ou não, e aí seu chocolate tá aqui na vasilha de água fria, você tira a sua vasilha da onde tá o chocolate, porque se ele ficar na água fria, quando você voltar, o seu chocolate vai estar duro na parte de baixo do seu recipiente. Então, para você não correr esse risco, você tira o seu chocolate e deixa em outro lugar. Então, aqui nós vamos medir novamente a temperatura. Como a minha vasilha de chocolate veio para um recipiente de água fria, ele vai dar um choque mais rápido e esses 3 graus que eu preciso no momento vai cair, entendeu? Ó, aqui foi só eu colocar e mexer um pouquinho que ele chegou nos 28 graus, tá vendo? Ele chegou nos 28 graus. Então, já tiro a minha vasilha, porque se ele já chegou nos 28 graus, ele não pode mais ficar aqui. Elimino essa água para não correr nenhum risco. Vasilha, coloco num pano, seco um pouquinho assim a vasilha. Elimino a água para não correr o risco de entrar água aqui no meu chocolate, porque senão vai estragar toda a minha receita. E aí, imagina, você derrete 1 kg de chocolate, faz a sua temperagem certinha e cai água no seu chocolate, né? Aí não dá. Ó, o chocolate aqui, ele está fluido, brilhante. E aí, então,
Esse chocolate ele volta para o micro-ondas uns 5 segundos mais ou menos, porque eu tenho que elevar essa temperatura. Eu tenho que elevar em 1 grau essa temperatura. Então, de 28 ele vai para 29 graus, tá? E aí, então, volta pelo menos 5 segundos no micro-ondas em temperatura média. Ele foi 5 segundos pro micro-ondas, você vai mexer e vai verificar. Ó, você mexe bem e vai verificar se ele conseguiu subir 1 grau. Se ele não subiu 1 grau, você vai voltar com ele mais uns 3 ou 4 segundos na temperatura média. Então, o chocolate que eu uso, ele tem que subir para 29 graus. Aqui ele tá com 28, porque a gente conseguiu fazer a temperagem dele. E agora ele subiu para 29 graus. Dá uma olhadinha, ele subiu para 29 graus, nós conseguimos. Então, depois que nós conseguimos subir a temperatura dele para 29 graus, ele está pronto para você moldar. Você vai colocar ele nas forminhas e vai levar para a geladeira. Aí você vai esperar pelo menos de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura da sua geladeira. E aí só vai tirar o seu chocolate depois que a base da forminha estiver toda opaca. Se a base da sua forminha estiver toda opaca, o seu chocolate vai sair com muita facilidade, brilhoso, durinho e não vai ter o perigo de derreter, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já já eu volto com outro vídeo pra vocês.